Esse vídeo aqui é um grande bate-papo pra você que cansou de procrastinar, assim como eu cansei há uns meses atrás, e eu vou te trazer uma forma de pensar que funcionou muito bem pra mim. E eu era muito preguiçoso, eu era o famoso preguiçoso ambicioso, então coloquei muitas metas pra mim, mas eu de fato nunca colocá-las em prática até eu conseguir entender e aplicar na minha vida essa linha de pensamento. E foi de fato que me ajudou. Então aqui no canal, eu até agora eu não copiei conteúdo de ninguém na internet que eu consumo, tanto na gringa e no Brasil. Eu tô passando aqui, né, desde que eu criei esse canal, a minha ideia é passar a minha vivência, a forma que eu penso, tanto no âmbito profissional, quanto no âmbito financeiro, quanto no âmbito mental. Eu acredito que são coisas que têm ajudado muito o meu desenvolvimento. Então, e que de fato me fizeram crescer muito nos últimos meses, né? Assim, tanto financeiramente como mentalmente, enfim. É o seguinte, cara, eu sempre fui uma pessoa que sempre tive muitas metas pra mim, sempre coloquei muitas coisas no papel, sempre prometi pra mim mesmo que eu ia fazer muitas coisas, e ao longo dos anos eu só fui quebrando a confiança que eu tinha em mim. Então, por exemplo, virou o ano, se eu prometi pra mim eu ia fazer academia todas as semanas, eu sabia que alguma hora aquilo ia acabar porque eu não me levava a sério. E, cara, não adianta, eu consumia milhares e milhares de vídeos aqui no YouTube, no TikTok, sobre como que eu podia melhorar isso. E por mais que alguns de vocês possam pensar, cara, é só fazer, né? Quem procrastina muito sabe que pra gente não é tão fácil assim. Então, uma coisa que eu coloquei na cabeça, né, depois de ver um vídeo na gringa, nos Estados Unidos, foi o seguinte: a sua forma de pensar no dia a dia tem que ser o que eles chamam lá de, nesse vídeo na verdade chamou de One Step Rule, que é basicamente a regra de um passo, né? A regra de dar um passo. O que acontece? Hoje, analisando meus anos passados, eu percebo claramente que o meu erro foi eu sendo procrastinador, sendo uma pessoa preguiçosa. Eu quis colocar muitas coisas para eu fazer e isso nunca deu certo pra mim, né? Então, por exemplo, eu colocava que, por exemplo, vou dar um exemplo claro, né? Virou o ano, perdão. Virou o ano. Colocava no papel que eu precisava ir pra academia, precisava comer direito, precisava beber água, precisava cortar refrigerante, precisava, cara, não sei, largar videogame, por exemplo. Não sei. Colocava várias metas pra eu fazer e aquilo sempre me travou muito porque, cara, de cara eu nunca consegui fazer tudo primeiro. Tudo de, assim, não conseguia fazer tudo de uma vez, eu sempre ficava desanimado, eu sempre parava, né? Até que eu descobri essa forma de pensar, né? Essa forma de pensar de dar o primeiro passo, e foi quando minha vida começou a mudar completamente. E assim, já mudou no próximo dia que eu decidi aplicar essa parada. E é a regra do primeiro passo, é basicamente você escolher uma coisa no seu dia e ela é inegociável pra você, tá? Meu irmão, então, por exemplo, uma fase da minha vida que foi essa coisa inegociável, que era só o primeiro passo que eu tinha que estar naquele dia, era ir pra academia. Então, a minha linha de pensamento era: não, a única coisa que eu preciso fazer hoje é ir pra academia. Se eu ir pra academia e ficar o dia inteiro jogando videogame, foda-se. Eu fiz o que eu tinha que fazer pra dar esse primeiro passo. E não fazer uma maratona logo no primeiro dia. É o que geralmente, o que eu vejo muitas pessoas fazendo, o que eu fazia de errado, né? Que é você colocar, cara, do dia pra noite você querer fazer mil e uma tarefas. Não, começa fazendo simples, começa dando um passo pra frente. E por que que eu digo que isso mudou a minha vida? Porque quando você de fato decide viver esse estilo de vida, começa a virar uma bola de neve de hábitos bons que você começa a desenvolver. Então, por exemplo, se durante um mês você só pensa nessa parada do
cara, o único passo que eu tenho que dar hoje é me exercitar de alguma forma. É fazer uma caminhada e ir pra academia. Beleza? Depois de, até coloco menos, depois de 15, 20 dias, tu vai perceber que o teu desempenho não tá tão bom nessas coisas, você vai começar a entender que você precisa comer direito. E aí, como tu já tá acostumado a ir pra academia e fazer atividade física, tu vai colocar um outro passo que você tem que fazer. E é, por exemplo, fazer 6 dias de refeição livre na semana, você só tem uma refeição livre. Então você começa a pensar assim, cara, meu único passo hoje é comer direito. Só. E depois você começa a perceber que você precisa beber água. E aí vira uma bola de neve de coisas boas assim. E eu penso não, na verdade o que eu vivi foi, tanto no âmbito de saúde, foi a coisa que mais me impactou, eu diria. Porque eu sempre fui uma pessoa obesa, assim, muito gorda. Eu me achava muito gordo, na verdade. E depois que eu comecei a fazer isso, eu emagreci bastante. Ainda não tô no corpo que eu queria, mas eu tô bem satisfeito comparado comigo mesmo de uns anos atrás. E não só no ramo da saúde, mas eu acredito que financeiramente, quando você começa a ter essa linha de raciocínio, você começa a perceber que profissionalmente, que financeiramente, que espiritualmente, a sua vida começa a mudar, porque você começa a pensar dessa maneira também. Então, por exemplo, hoje uma visão que não é necessariamente um próximo passo diário, mas uma visão que eu tenho minha é que todo mês eu preciso economizar X reais. E financeiramente, o meu primeiro passo seria economizar esses 20 reais. Por exemplo, 20 reais, né? Então, economiza 20 reais. Beleza, no próximo mês, 100. No próximo mês, cara, como é que eu posso economizar mais? Como é que eu posso ganhar mais dinheiro? Então, quando tu fica pensando nesse próximo passo e só um passo que tem que dar pra frente, tu começa a perceber que, por exemplo, no dia a dia, o que você precisa fazer o trabalho, às vezes o teu primeiro passo no dia é fazer tudo o que você se propôs do trabalho. Ou seja, se você se propôs a fazer 20 coisas, você acorda de manhã, você tem esse pensamento, cara, a única coisa que eu preciso fazer hoje é fazer tudo que eu me propus do trabalho. E você entra às vezes num trabalho de foco ali de 4, 5 horas, tu acaba aquilo tudo e depois o resto do dia tá livre. Essa é a forma de pensar que, assim, nos últimos meses tem impactado bastante, então é sempre você pensar o que eu preciso fazer amanhã que é inegociável pra mim e que vai me colocar a um passo mais próximo da vida que eu quero viver. Você aplica aquela parada, porque também não adianta só você ter isso na cabeça. Isso vai tirar uma motivação, só que você precisa entender que você precisa fazer aquilo. Então, essa foi uma forma de pensar que mudou minha vida completamente. Continua mudando, continua me fazendo crescer em todos os aspectos da minha vida. E eu espero que você consiga aplicar isso também na sua vida, tá? Um abraço. Espero que você fique com Deus. Tamo junto.